Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é o Moisés. Então não se esqueça lá de se inscrever no nosso canal, de compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu like, tá bom? Muito importante pra gente. E o nosso tema hoje é que corpo teremos no céu, Sandra? Como é isso? A Inês, ela fez várias perguntas para nós, né, para nos ajudar aqui nessa série, e uma delas é que corpo nós vamos ter lá no céu. Nos próximos vídeos vamos estar respondendo outras perguntas da Inês. Se você tem pergunta, escreva aí nos comentários também, né? Então assim, digamos que eu morri, né? E aí o meu espírito vai chegar no céu. Uma pergunta óbvia seria que tipo de corpo que eu tenho ali, né? Mas olha que interessante, Paulo foi até o terceiro céu, ele disse assim, em 2 Coríntios 12, de 3 a 4. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Essa é uma boa pergunta. Que corpo que eu vou ter quando eu chegar lá no céu? Alguns acreditam que chegando lá a gente ganha um corpo temporário, porque Deus e os anjos são essencialmente espíritos, mas os seres humanos são tanto espirituais quanto físicos, né? Então eles acham que mesmo estando no céu, nós vamos precisar de um corpo e esse corpo vai ser um corpo temporário. Por que temporário, gente? Porque o nosso corpo mesmo ressuscitado vai ser só na vinda de Jesus, certo? Nós vamos ler depois aqui o versículo que diz isso. Agora, o interessante aqui é que Paulo, quando foi arrebatado ao paraíso, ele sentia como se ele estivesse no corpo dele. Ele não percebeu a diferença. Então, ele não soube dizer se ele estava no corpo ou se ele estava fora do corpo. Talvez na mente dele ele pensava, eu não posso estar aqui no céu com o meu corpo. Porque em 1 Coríntios 15, 50, eu escrevi lá, e agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Então acho que ele pensou, não, eu não posso estar aqui na minha carne, no meu sangue, né? Mas sou eu mesmo aqui, acho que ele ficou confuso. Então, com esse nosso corpo de carne e sangue aqui, não podemos herdar o paraíso. Mas nós entendemos que lá a nossa aparência é a mesma, ao ponto de nos confundir se estamos ou não estamos no corpo. Quer dizer, eu vou me olhar, vou ver minhas mãos, vou ver meus braços, meus pés, eu vou olhar para mim e sou eu mesma. Então eu também vou olhar para os outros e ver como eles são, tá certo? Haverá um dia, nós já falamos um pouquinho, que os nossos corpos vão ser ressuscitados incorruptíveis. Que isso quer dizer o quê? Que não se corrompe. Não se corrompe é não fica velho, não fica doente e não vai apodrecer, não vai morrer. É um corpo incorruptível que nós vamos receber. Está lá em 1 Coríntios 15, 52. Como é que vai ser isso? Na vinda de Jesus, no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse nós é nós os que ficarmos vivos, né? Quem ficar vivo nessa terra vai ter o corpo transformado e vai se encontrar com quem já tinha morrido, mas ressuscitou. Então a gente encontra lá nos ares com o Senhor. Todos teremos o mesmo corpo, né? O mesmo corpo, incorruptível. Tanto quem já tinha morrido quanto os que ficarem vivos. Vão receber esse corpo maravilhoso. Que é semelhante ao corpo de Jesus, quando ele ressuscitou. Exato. Ele ficou 40 dias andando com os discípulos aqui. Sim, sim. Os discípulos tiveram contato com ele, tocaram nele, comeram juntos. Né? Então é um corpo físico. Né? Porque Exatamente. Tomé tocou ao lado de Jesus ali, então dava para tocar, dava para pegar, né? E Jesus comeu peixe assado. E Jesus tinha habilidade até de cozinhar, porque vocês lembram naquele episódio na beira da praia, ele cozinhou um peixe lá, fritou, quando os discípulos voltaram lá. Passou provavelmente, né? Ele falou um versículo maravilhoso que eu gosto, venham comer, né? Então, é um corpo top, entendeu? Um corpo fantástico. E Romanos 6,5 confirma isso. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Exato. Então, o corpo que nós vamos ter na ressurreição é o mesmo que Jesus teve. Agora, o corpo que nós vamos ter nesse momento de espera no céu, se é um corpo transitório ou ficaremos em espírito, a gente não sabe, né? Mas teremos um corpo.
nesse momento, que está lá registrado em 1 Coríntios 15:52. E eu gosto de pensar nesse corpo incorruptível que nós vamos ter, porque vocês pensem bem, é um corpo que não vai ter nenhum problema genético, entendeu? As heranças ruins genéticas que nós trazemos dos nossos antepassados vai deixar de existir. Ou seja, eu não vou ser míope, porque toda a minha família do lado da minha mãe, todos são míopes. Esse lado do meu rosto vai ser igual esse. Você pode ver que o pessoal fica fazendo esses ajustes aí, já viu? Então, vai ser tudo perfeito, né? Então, é maravilhoso, porque essas coisas ruins que nós temos no corpo, quer dizer, eu tenho problema nos meus dentes, eu tenho problema nos olhos, quem tem problema de osso, qualquer problema genético, qualquer coisa assim, não vai existir, porque a nossa genética... Eu não vejo esses problemas, mas ela está dizendo. Ó, o óculos aqui, ó. Isso é charme. Então, é fantástico, porque tudo que é ruim do nosso corpo, geneticamente, vai ser corrigido, porque é um corpo incorruptível, que não vai ficar doente, que não vai morrer, então não vai ter ruga, não vai ter cabelo branco, gente. Então não vai ter gordura e não vai ter magreza, vai ser o peso exato. A gente pode comer muito que não vai engordar. E se não comer, não morre de fome. É mais ou menos isso. Eu acredito, porque no céu fala que vai ter banquete, né? Mas também fala lá que ninguém vai passar fome, que ninguém mais vai ter sede, nem fome, né? O negócio é muito louco. Então é um corpo maravilhoso. Você vê que Jesus apareceu para os discípulos, eles estavam com as portas fechadas, orando, quando Jesus apareceu no meio deles. Quer dizer, ele passou pela parede, né? Então é fantástico, porque é esse tipo de corpo que nós teremos também, né? Um corpo que a matéria não resiste, né? Você atravessa. Então, provavelmente vamos ter outras habilidades com esse corpo que a gente não consegue nem imaginar agora. Não sei, talvez nós vamos estar aqui, num piscar de olhos a gente pode estar em outro lugar, porque não sei, né? Tantas possibilidades, né? Bom, mas até aquele dia, né, em que os que estão em Cristo vão morrer e ter o corpo ressuscitado, se a gente morre hoje e chega no céu, talvez a gente tenha um corpo, como a gente estava falando, temporário. Né, para viver no céu. Segundo Coríntios 5:2-4, talvez esteja dizendo isso, porque veja só, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. A habitação é o corpo, tá, gente? Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, e casa, tabernáculo, tenda, é o corpo, né? Gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, se nós vamos ter um corpo temporário no céu ou não, nós não sabemos com certeza absoluta. Mas uma coisa é certa, eu vou sentir como se eu estivesse no meu corpo normal, tá certo? E vou ver todas as outras pessoas com seu corpo normal, com seu rosto, com sua aparência, tá certo? Uma coisa nós podemos afirmar, é que hoje existe lá no céu um corpo físico, né? Esse corpo físico existe no céu porque Jesus ressuscitou com um corpo físico incorruptível, né? Ressurreto, e esse mesmo corpo que nós vamos ter um dia também. E ele está lá no céu hoje com esse corpo físico. Então, pelo menos Jesus, a gente sabe que ele está lá com um corpo que um dia a gente vai ter também. Tem outros dois personagens que foram para o céu sem deixar para trás um corpo morto, o que é muito estranho. Muito interessante. Então, nós temos Enoque e Elias. São duas figuras estranhas, vamos dizer. Porque o que houve com o corpo deles, nós não sabemos, porque a Bíblia não diz. O que sim nós sabemos é que eles foram transportados para o céu e que ninguém mais os viu aqui na terra. Então, Hebreus 11:5 fala, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Segundo Reis 2:11 diz, e sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, Eliseu de Elias, né? E Elias subiu ao céu um redemoinho, subiu com o corpo dele, gente. Então, aí pode surgir várias perguntas, né?
Mas o corpo deles foi transformado no meio do caminho, ou eles estão lá com aquele corpo? Será que eles receberam o corpo que nós vamos receber no toque da última trombeta? Eles já estão com esse corpo, ou eles estão com o corpo transitório? Eu acho que Jesus foi o que primeiro recebeu, né? Ele é a primícia. Então eles estão com o corpo transitório ainda. E o corpo físico desapareceu no ar. Não sei, nós não sabemos, né? É uma coisa meio estranha. E nós temos também as duas testemunhas que vão vir para a Terra, né? E vão, durante o tempo da grande tribulação, essas duas testemunhas vão estar pregando por aí. Alguns dizem que é Enoque e Elias, outros dizem que é Moisés e Elias. Nós não sabemos exatamente quem são, essa que é a verdade. Mas o Moisés, a gente sabe que ele morreu. O corpo dele não foi achado, mas a Bíblia diz que ele morreu e que Satanás estava lutando pelo corpo. Então o corpo estava morto. Agora, Enoque e Elias não. Eles não morreram. Eles foram com o corpo. Agora, o que aconteceu com esse corpo no meio do caminho, nós não sabemos, né? Que é uma coisa bem estranha, né? Interessante. Bom, o ponto é, nós vamos morrer, nosso espírito vai para o céu, vamos encontrar com as pessoas que já estão lá, as pessoas que nós conhecemos, vamos conhecer outras pessoas e nós vamos ver as pessoas como elas são e nós vamos nos ver como nós somos, ao ponto da gente não saber se a gente está no corpo ou fora do corpo. E se é um corpo temporário, é exatamente como o nosso corpo, a gente vai sentir igual. Então, tudo bem. Então, respondendo a pergunta, né, que corpo teremos, né? Que aparência esse corpo vai ter, o que nós podemos dizer que é a nossa própria aparência, né? Só que eu acredito que vai ser sem defeitos genéticos. Por quê? Porque eu não vou precisar usar óculos no céu. Óculos não entra no céu. O óculos faz parte desse corpo daqui. Mas nem para charme, será? Não, entendeu? Então, assim, é claro que quando o meu corpo aqui nessa terra morrer, esse óculos fica aqui, entendeu? Como qualquer prótese que alguém tenha. Então, lá no céu eu não vou precisar de óculos, né? Eu vi testemunhos, inclusive tem aquele livro, O Céu é de Verdade, né? Do testemunho do garotinho, bem pequenininho, 3 para 4 anos, que ele teve uma experiência de quase morte, e a experiência com o pai dele, depois perguntando sobre o céu, o que ele viu, porque ele volta dizendo que ele viu tudo, é incrível. Se você não lê o livro, você tem que ler. Ou pelo menos assista o filme, né? E é interessante, porque ele é muito pequeno para dizer as coisas que ele diz. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele fala de um homem que se aproximou dele e falou, eu sou acho que era avô dele, né? Avô. E conta histórias para ele que ele não sabia. E aí o pai, quando ouve aquilo, fala, poxa, então eu vou pegar a foto aqui dele. Aí pega a foto e mostra para ele, ele fala, não é esse não, lá não tem velhos. É muito legal, né? Lá não tem velhos. E aí ele consegue uma foto dele mais jovem. E aí mostra pro menino, esse aqui, ele fala, é ele mesmo, tal. Entendeu? Porque ele estava mais jovem, 25 anos, entendeu? 20 e poucos anos. Eu costumo dizer que a nossa idade no céu vai ser a idade de Cristo. 33 anos. Não sei. Essa é a média, entre 27 e 33 anos. Não tem nenhum respaldo para isso, né? Isso aqui é conjecturas, mas assim, é o auge, né, da nossa vida, é ali dos 30 anos, que né, a gente tem uma certa maturidade, ainda tem um vigor físico, então eu acho que... Eu acredito que a nossa aparência vai ser uma idade jovem, entendeu? 33. Nem criança e nem envelhecido, né? Porque, a não ser que você morra criança, então a sua aparência lá vai ser de criança. Mas, por exemplo, eu que já tenho... Mas a criança vai crescer no céu, né? Eu, por exemplo, que já estou nos meus 60 anos, então se eu morrer lá, eu não vou me ver lá uma pessoa já de 60 anos, com o corpo cansado, com dor no corpo, Não, assim, entendeu? Isso já não tem uma aparência de 60 anos, então vai ser mais fácil. Então, veja só, que coisa interessante. Sem defeitos genéticos, sem rugas, sem deformidades, sem anomalias, simplesmente eu vou me ver no meu corpo sem nenhum tipo de problema. Isso é simplesmente maravilhoso. E isso enquanto aguardamos o corpo incorruptível físico. Porque esse corpo que eu vou me ver no céu, ele não se realiza nessa terra aqui. Ele se realiza lá.
Mas o corpo incorruptível se realiza lá e se realiza aqui. Olha que maravilha. Top, hein? É, muito bom. Então, vamos terminar por aqui, né, Moisés? Isso. Qual que é o próximo tema aí? Nosso próximo tema, a Inês também que mandou essa pergunta, que é: vamos nos reconhecer lá no céu? Com certeza. Eita, Então... respondi, né? Não podia. Mas tá bom, gente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Um forte abraço.